Boa noite! Está iniciando mais um Soma Live, onde temos sempre eu e Luciana Hope falando sobre, refletindo sobre os mais diversos temas, refletindo sobre conexão e desconexão. Hoje um tema um pouco também intrigante, que é algo sensacional. Eu vou aqui convidar as pessoas aqui no meu aviãozinho, você que está chegando, convide também as pessoas para nosso aviãozinho para que elas estejam antenadas nesse assunto, mais uma vez, tão interessante e tão polêmico. E assim que eu colocar aqui o aviãozinho pro pessoal, já entra a Luciana Hope. Só um minutinho, Lu. Já tô chegando. Aí. Olá, Rose. Tudo bom? Ah, que delícia. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu aqui me atentar. Aqui, Lu. Já te chamei. Tudo bem? Bem, Rose, seja muito bem-vinda ao nosso Soma Live. Olá, Lu, tudo bom? Oi. Tá toda linda, hein? Ai, hoje eu Você está? resolvi me cuidar um pouquinho, porque eu tô. Gente, eu tô com Covid. Ninguém Então, merece. eu disse, deixa eu me cuidar aqui um pouquinho, ficar assim, com cara de saudável. Isso mesmo, mas é Ah, isso aí. É de fora para dentro e de dentro para fora, né, não? exatamente. Sim. E aí, hoje eu estou na campanha, Lu, você fez alguém sorrir? Fez. Ah, Fiz. que bom! Você me fez sorrir também. Que bom também. E é isso que importa, né? Que a gente traga um sorriso na vida e felicidade, né? Nas pequenas coisas, nas singelas e nas grandes coisas também, né? Verdade. E aí, Lu? Tudo tem que girar em torno do bem-estar, né? Se não tá errado, né? Quando a gente Uhum. perde esse filtro, aí ferrou. Sim, sim. Falando em filtro, vou confessar. Oi, Fran. Oi, Ju. Oi, Ju! Eu estou num filtro aqui, porque você não imagina a cara real minha. O que Super tu fez? Instagram mágico hoje. Amém, Senhor. Ah! Ai, meu E Deus! aí, olha lá. E Lu, o que Ju! vamos hoje falar? Ai, conhecimento empírico e conhecimento científico, né? As somáticas, esse é um assuntão. Ai, amiga, também te amo. Toda linda, seja É, bem-vinda. E aí, né? Porque as terapias somáticas, elas ficam muitas vezes à margem, né? Quanto é o científico, quanto não é, dentro da história. Teve um período que as terapias somáticas, né? Que essas terapias que integram, elas faziam parte da ciência. E aí, no século XIX, onde tudo fragmentou, no final dele, virou pseudociência. Tem até livros falando pseudociência, tá lá. O vitalismo, né, ah, é algo, o magnetismo, que seria algo que dentro das terapias somáticas também, né? Que fala como um todo, um fluxo vital. Não se falava mais disso, né? 20 já fragmentou total. eu fiquei com essa, eu sempre me faço essa pergunta, né? Porque tem um texto, até depois, quem quiser aqui pode me perguntar depois, que é da Isabelle Ginot, né? Tem um texto que ela fala sobre o processo científico das abordagens somáticas, né? Porque soma, né, é você como um todo, né? Você enquanto um todo.
E uma grande questão é que os terapeutas somáticos, muitos deles passaram por problemas muito específicos, né? E eles transferiram a sua própria experiência como um todo, né? Não passando por um crivo de comprovação, né? Assim, num grande meio, exceto o Feldenkrais, né? O Feldenkrais foi um que ele buscou uma do tanto, né, que eu estudei a história do Feldenkrais, né, ele pediu um respaldo porque ele era cientista, né? Então ele foi aplicando, aplicando, aplicando e percebendo uma melhora dos seus clientes, né? Inclusive clientes cientistas. Sim. E você sabe que nos tempos atuais tem um professor, um fisioterapeuta chamado Carlos Barreiro, que ele escreveu um livro chamado Reeducação Somática, aonde ele aborda cientificamente, ele pega vários. Oi, Rê, beijo. Ele pega vários terapeutas somáticos e vai explicando, né, dentro da fisioterapia. Então, ele fala das cadeias e também fala do Reich. Então, ele vai trazendo essas abordagens ao longo do livro dele, que eu acredito que deve ter sido um mestrado, algo, sabe? É uma pesquisa mais profunda e que valida cientificamente, né? Sim. Isso é bem interessante, né? Porque, por exemplo, o BMC, ele justamente a Bonnie, né? A Bonnie Cohen, né, que fundou, ela é terapeuta ocupacional que tem um respaldo científico e que se utiliza, né, tanto a anatomia ocidental e a fisiologia oriental, né? Ela fala muito do poder da intuição, né? A intuição como tendo um papel fundamental na validação, né? Então, isso quer dizer que, de novo, como é centrado em você, né? Hum. Então, você valida, né? Se isto funciona, né? Se isto funciona, né? Então, quer dizer, você pode buscar, às vezes, um médico não resolver o seu problema, vai num terapeuta somático, de repente o cara falou um negócio, fez todo sentido e tudo se resolve, né? Bom, eu sou exemplo disso, né? Na real. Porque eu, cientificamente. E primeiro eu vou falar, Ju, ele também foi meu professor de RPG. Mas ó, Ah, olha aí! há 20 anos atrás, viu? Mas eu sempre o acompanho e eu gosto muito do trabalho dele. Mas voltando, eu sou o exemplo, porque a parte científica dizia que eu não ia estar. E na eutonia, que é algo também experiencial, nada fisiológico. Agora que nós estamos estudando mais, o que vai por trás, né? A neurociência nos ajudou muito, a polivagal também tem nos ajudado, a física quântica, que vai trazendo, né, materiais científicos para que a gente possa se amparar. Mas eu sou a validade de que a eutonia e as terapias somáticas me fizeram, principalmente a eutonia, em primeiro momento, me fizeram voltar a andar. Então, para mim, é mais que validado cientificamente, porque ela me ensinou, eu acho que as terapias somáticas, para mim, Selma, é além de técnica, né? Ele é uma filosofia de vida, porque ou se você tem que introjetar. Se você não introjeta, não rola, né? Não É, busca, né? eu acho que é legal a gente falar dessa introjeção, né? Na verdade, é a corporificação de um conceito, quando você opera nele, quando ele passa a ser seu, né? Pessoalmente seu, né? E muitas vezes eu me via pensando, quando eu fiz psicologia lá atrás, né? Eu me peguei pensando, nossa, os professores ensinam tantas teorias e na prática eles são completamente opostos a isso que eles estão pregando ou dizendo, né?
né? E aí é isso da corporificação, né? Da sua introjeção, E né? E bem na físio, né? Porque a gente aprende técnica. E como que é essa introjeção? E aí tem mais questões aí embutidas, né? Eu gosto muito, eu leio muito sobre a teoria polivagal, né? É uma das que eu tô bastante agora, né, imersa, neurociência e tal. Todos eles têm dito enfaticamente que corpo e mente não são separados e que toda as suas questões emocionais e afetivas validam o seu trabalho, né? Validam mesmo o trabalho, faz o trabalho operar para você. Agora, por que eu estou dizendo isso também, né? Quando eu fiz psicologia lá atrás, eu lembro da gente estudar casos e me chegou mesmo, né? Depois, mais tarde, uma paciente que tinha uma depressão profunda, né? E que ela fazia já tinha tomado todos os antidepressivos da época, né? Hum, Que era fluoxetina, paroxetina, sei lá, todos esses, né? Misturado, junto, nada fazia. Ela tinha que fazer ECT, né? Eletroconvulsoterapia, que ela ficava um momento catatônico, né? Não conseguia voltar. uhum. É, E aí a gente se encontrou no trabalho corporal que eu fiz com ela. Parece que isso deu uma mudada de chave, né? Não estou dizendo que a curandeira resolveu fazer um milagre, prometeu coisas que não poderia cumprir, né? Uhum. Mas tem a ver com essa interação entre o paciente e o terapeuta, ou o professor e o aluno, né? Que isto faz modificar e criar vínculos e que a Uhum. pessoa consegue sair, né? Sim. Falando desse exemplo, né? Mas eu, Tu saiu, né? fácil não é, né? Claro. Mas você fala dessa interação, é muito interessante que as minhas alunas, por exemplo, elas têm me tocado, né? Porque eu sempre faço um toque no outro para ensinando os métodos integrativos, né? E a última vez que nós fizemos presencial, faz 2 meses mais ou menos, eu pedi para elas me tocarem. E aí elas entenderam como que era o tipo de toque, porque elas tocaram em mim, eu sabia se elas estavam com os pés apoiados, organizadas, porque isso faz a diferença no tipo de toque. Então você precisa estar em você para que você possa tocar com qualidade, tanto em si quanto no outro, né? E, e aí elas começaram a entender, porque elas estavam só tocando e tentando se estruturar. Eu falei, não, gente, apoie esses pés, se organiza, para daí você pode tocar o outro, porque daí é o circuito, né? Acaba sendo um circuito elétrico, né? Para que você possa autorregular tanto a pessoa quanto você, inclusive, porque quantas vezes, né? Quando tem o toque, a pessoa relaxa, né? Autorregula. Na mesma hora, eu falo assim, melhorou, né? Ela melhorou. Eu falei, porque eu também senti, né? Existe essa conexão, mas não científico, né? Mas ainda existe essa conexão. E isso eu acho muito interessante, né? Você está falando da conexão, você sabe quando tá, quando não tá. Uhum. Tem a ver exatamente com essa resposta, né? Que o ambiente dá para você, né? E que a ciência, tantas e tantas, através de todas as teorias da evolução, né? Que fala muito, de maneira muito contundente, né? A importância do ambiente e da resposta que ele traz para você. Não é à toa que a gente tem todo esse aparato corporal, né? Para poder lidar com tudo isso, né? Tem toda essa estrutura. Mas eu acho interessante
que a intuição sozinha, muitas vezes ela dá conta, ela não precisa ter o carimbo, né, Hum, de determinado método que vai validar o seu trabalho, né, que tem lá a grafia lá de alguém, né, dizendo, ok, ela está apta a falar o que ela está falando, né? uhum, E mais um adendo, né, só para te passar a palavra, né, é isso mesmo. que atualmente tenho me perguntado muitas e muitas vezes por que que a dança ainda não está. é, Tem muitas academias que não aceitam professores de dança com a licenciatura em dança, com bacharelado em dança. Eles só aceitam quem tem educação física. De novo, a validação, né? Porque passa pelo subjetivo, né? Enfim. E é muito interessante, né? Você falando, né? Até vou para dança. Me corrija, por favor, porque apesar de ser bailarina, eu não sou da dança, né? Da graduação. Mas acompanhando de fora, é muito interessante que a anatomia é, teria que ser uma pessoa que não dá dança, ou seja, não ter a experiência anatômica dentro de si. Porque a própria pessoa, né, que tem o conhecimento, porque assim, na fisioterapia a gente vê a anatomia em cadáver, em bonecos, enfim, cada um X, Y, Z. Mas além disso, a terapia somática, ela nos traz a experiência da anatomia própria do ser vivo, Viva. né? Né? Porque apesar da anatomia ser igual, é, a compreensão, a sensação e a estimulação é diferente de cada um, né? Por conta da história, por conta da questão biológica, por conta da ecologia, de tudo que ele manifesta nisso, e a anatomia dele, o meu Waze anatômico é diferente do Waze da Lu, mas que ambos têm uma articulação que precisa ser respeitada e que precisa ter aquele zero da biomecânica, mas como introjetar isso? Então, como que a pessoa, dentro da dança, que é totalmente sensação, pode fazer uma anatomia tão científica, né? E não unir as duas coisas. Não estou desvalidando a ciência, pelo amor de Deus, né? Porque somos mestres, né? A gente fiz doutorado, enfim, a gente tem a ciência. Mas por que não unir esses dois universos? Né? Porque na anatomia, na dança, poderia ser até na fisioterapia. Por que não essa anatomia vivencial? Né? Porque é Sim, fundamental. Eu fazia um curso que eu questionei, inclusive na época, e até, como fala? Dei a dica, não é dica, sugeri. Chama biossíntese. É uma terapia haitiana atual, vindo do David Bodella, fantástico. Ele era um fofo, amava demais, e uma super ciência dentro dessas práticas, dentro de uma somática. E só que eles não sabiam essa anatomia palpatória, essa anatomia, não é nem palpatória, essa anatomia vivencial. Então, como que você vai trabalhar uma terapia somática, sendo que o primeiro recurso teria que ser essa anatomia vivencial? Isso eu sempre deixo e entendo que várias outras somáticas, não estou criticando, só estou comentando, não é julgamento nem nada, mas acho que poderia ser interessante essa vivência, falta isso, né? não, isso é um fato, mas na dança, né, do que eu, né, agora recentemente professora, né, na graduação, a gente tem múltiplas disciplinas, né, múltiplas componentes curriculares que dão conta, né, desse conhecimento, porque ele é, de novo, não é de fora para dentro, né? Ele é um conhecimento justamente interno, né, do funcionamento, inclusive fisiológico,
né? Especialmente, eles dão ênfase para os ossos, para as articulações, né? De como ter saúde, né? Dentro desse conhecimento, né? E ele é científico, É. né? A gente não vai lidar com um livro de anatomia de 100 anos atrás, né? A gente tem aulas muito precisas, às vezes até componentes curriculares de outras áreas da saúde, por exemplo, né? Que colaboram, né, com a gente. E isso não deixa de ser menos dança, né? Uhum. Ele não deixa de ser dança. Porque é uma manifestação do corpo, né? É a espontaneidade do corpo, é uma técnica, uma prática, como dentro da físio, né? Porque a físio é a ciência do movimento. Então, entre a dança e a físio, eles estão muito perto, e as somáticas estão muito perto. E é interessante que dentro da eutonia, as pessoas que não conhecem e me conhecem acham que a eutonia primeiro que é uma especialidade da fisioterapia. Segundo, por ser algo muito prático, né, muito corporal, acham que a físio tem mais fisioterapeutas do que outras profissões. E que não é real, não é verdade ainda. Né? Tem acho que pouquíssimo. Bom, quando eu me formei, há 20 anos atrás, mais de 20 anos, eu era a única de São Paulo. Éramos em 4 fisioterapeutas no Brasil. Nossa, Sim. Então, tá e vendo? tô tanto assim, né? Parece que tem 2 em São Paulo, se eu não me engano, 2 ou 3 eutonistas. Então, assim, é pouco. A maioria é psicólogos e pessoas da dança também, né? Mas é muito interessante isso, né? Para a gente observar. Eu fico pensando, né, que, claro, a gente já vem conversando já faz, né, 2 meses ou 3, né? E eu ainda sinto, né, que as abordagens somáticas elas não são um conhecimento popular, né? E justamente porque as pessoas, de novo, né, como é um conhecimento que você não tem uma resposta exata, não tem aquela resposta exata que a pessoa quer ouvir. Você tem isso, você trata assim e acabou. Se você fizer isso, ó, você tá salva. Esse é o problema da somática que eu vejo, e é por isso que não tem, e que ele também não é popular. Eu posso estar sendo categórica, mas eu sinto que vai por aí. Porque se a gente não tem uma resposta unívoca, né? E sim, não é à toa que os psicólogos, né, têm buscado esses trabalhos. Eu fui uma, né? Eu não sou psicóloga, eu sou licenciada em psicologia, né? Mas porque justamente mente e corpo, né? Quantas e quantas coisas a gente pode observar e que elas não têm lá o carimbo lá da ciência, né? Se a pessoa andar de preto, então porque ela está com depressão. Se a pessoa apresenta tal característica, é porque não tem essa relação causal. É muito é amplo, é Uhum. amplo. É, Esse que é o problema e a solução da somática. é, sim, sim, porque ele acaba ficando à margem, né? Porque não tem um protocolo. As pessoas também, a gente também faz um trabalho de formiguinha, né? Claro que muito mais, tem mais formiguinhas juntas, ou eu que estou unindo as formiguinhas, ou elas estão aparecendo. Porque você sabe que quando eu vou contar um segredo, só para você. No início, quando eu me formei, eu estava fazendo a eutonia, né? Estava terminando, eu terminei a eutonia. E nesse tempo eu fiz o curso de RPG do Carlos Barreiros também. E aí o que eu fazia? Como RPGista, as pessoas me procuravam como eutonista. Hum, hum. E aí o que eu fazia? Um mix.
né? E aí eu fui mostrando para as pessoas que a eutonia e as práticas somáticas funcionavam. Claro que e é legal porque o RPG do Carlos Barreiro, ele sempre trouxe, olha, mais de 20 anos que eu fiz, ele traz um pouquinho de outras coisas, ele é mais aberto, não é aquela coisa do suchá, que é algo bem específico. É técnico, mas não tão específico. Então, eu aproveitava isso e somatizava ainda mais, né? E aí, aos Isso. poucos, as pessoas começaram a vir a mim, mas e aí eu te falo, a pessoa fala assim para mim, Sé, eu não sei falar o que você faz. Isso. Eu faço isso com a dança, né? Eu dou aula no segunda de dança, lá na Casa Urânia. Fica a dica, gente, das 11 às 12h30. E que eu trabalho justamente, né, toda a abordagem somática e a dança. E aí uma aluna bonitinha falou: eu quero divulgar para as pessoas, mas eu não sei explicar o que tu faz. Mas eu sei que é muito bom para gente, né? Quer dizer, né? Porque tem um conhecimento anatômico, né, da sua própria estrutura, e na medida em que a gente vai falando, oi Inês, Hum. a Inês é prof lá da pós de dança e consciência corporal. Ai, que Na legal. verdade, na verdade, ela é minha chefe. Que responsa, hein? Que responsa. Que responsa! Não dá para falar besteira aqui. Mas o que eu ia dizer, né, é que ela também é prof de educação somática. Ela Ah, também é prof ela é Rolfing, né, Inês? É Rolfing, né? Mas é legal que todo esse conhecimento, cada abordagem somática vai trazer um foco. E uhum, na medida, e eu estava falando lá da aula, né, que na medida em que eu vou nomeando essa estrutura, né, que a gente está tratando em determinada aula, ela passa a existir. é. E aí a gente não tem lá a lupa, né, falando em ciência, né, a gente não tem a lupa, mas como é que eu sei, né? Como é que eu sei que eu tenho um baço, né? Se Uhum. eu não consigo tocar ele, né? Sim. E aí eu disse, né? Parece que muitas vezes está calcado aí, né? Que a gente duvida da Uhum. própria sensação, né? E eu acho que as abordagens somáticas, na medida em que a gente vai nomeando e vai acurando esse olhar, a coisa passa a operar por ela mesma. Ela Uhum. passa, ela traz a sensação para a gente, ela corporifica, né? Ela É, existe. sim, e é muito interessante isso, porque e no começo a gente duvida, né? Porque é muito interessante, porque às vezes eu peço, né, para o meu paciente, para o meu aluno, enfim, para que ele empurre o chão, sem usar o principal, a musculatura. Ou empurre a parede, ou empurre minhas mãos. E a pessoa usa a musculatura por fora, as faces bem superficiais mesmo. Aí eu falo, não, não é assim. Você vai conectar o seu pensamento, né, sua mente, com as suas estruturas. Aí eu coloco até minha mão, para ir mostrando qual o caminho. Eu falei assim, olha, você vai por aqui, ó. Aí a pessoa vai começando a falar, mas é mais lá na cabeça, né? Porque eu não estou fazendo esforço. Eu falei, pois é, você que imagina que não está fazendo esforço, porque você está. Mas um outro tipo, usando outro tipo de musculatura, né? Algo que vem de dentro para fora. E foi muito interessante, eu volto eu estou hoje pensando muito antigo, mas enfim, eu tive uma paciente muito interessante, que, claro, que ela veio, né? Ela veio com a certeza para falar assim, ó, não deu certo. Tenho certeza, né? Claro que ela não me falou. E aí,
eu dei esse exercício, né? Que a gente chama dentro da eutonia de transporte, né? Então, essa micro estiramentos das articulações para que venha esse alinhamento. Ela fez, foi difícil no começo, mas ela entendeu, tal, conseguimos fazer um pouquinho. Claro que ela não acreditou, né? Que não fez força nenhuma. Eu falei, olha, não vai fazer esteira, não vai para academia porque vai fadigar. Adivinha? Ela me ignorou, porque imagina que força que eu fiz, nenhuma. Mas foi ótimo. Foi ótimo porque ela Olha aí. foi, fadigou. Ela falou assim: nos primeiros 5 minutos da esteira eu não consegui mais andar. Eu falei, então. Bem feito. Ah, não posso falar isso. Eu falei, então. É para você ver a potência que é, né? Nessa sutileza é precisa. Então, assim, existe uma atenção, uma intenção e que traz uma movimentação, né? Além, às vezes, menos sensação nesse primeiro começo, mas que começa a ser trabalhado e que os grandes músculos não querem. E aí, desde então, ela começou a acreditar em mim. Ah, olha isso, né? Sabe que eu dava aula numa escola de teatro Uhum, e que eu trazia justamente como aquecimento inicial, né? Esse deitar-se no chão, uma respiração completa, aliás, né? Assim, esse assentamento do corpo e do tônus, né? Para você estar pronto para um outro nível de atenção, né? uhum. E aí os alunos chegavam, ai, lá vem a Luciana com aquela aula de deitar, né? Mas aí eles foram entendendo que sem fazer isto, eles se machucavam com muito mais frequência. Eles puderam entender que desse lugar, né, dessa baixa, para Uhum. daí para um trabalho talvez vigoroso, Sim, isto dava um lugar necessário para não se machucar e não se desorientar, né? Então, aí tinha outro que vinha, ai, como é que eles falavam? Eles sempre falavam, ai, lá vem a aula de dormir, aí tinha outro que vinha, ai, para com essa aula de dormir. uhum. Só que aí quando eu, enfim, por outros motivos, né, eu vim morar aqui em São Paulo, não deixei. Aí os alunos puderam entender, né? Nossa, agora a gente sente falta, agora a gente entendeu, né? Por que precisa deitar? Ó, olha, Inês, ó. Por isso que é preciso mesclar a aula do deitar. Sim, claro, né? Porque não, se eu estou falando de dança, não é uma aula de educação somática, mas eu posso tirar proveito, né? Sim, Então não vou dar uma aula só de deitar, né? Susan Klein. Vocês já uhum. fizeram aula de Susan Klein? Me lembro que uma professora minha da dança, horas, assim, horas de cabeça para baixo, horas deitado, né? Parece, e eu dei importância para esse tempo, mas eu entendo, né? Esse mesclar, né? Se a gente está falando de dança, né? Sim. E se você for, né, não só pedagógica, mas como terapêutica, também não pode só ficar no deitar, no primitivo, né? Porque a gente também precisa organizar que a pessoa fique sentada, porque ela fica menos tempo deitada, né? Cada vez menos, inclusive, e organizar de uma forma que possa ficar em pé e sempre nessa mecânica, nesse equilíbrio, né? Psicossomático. Ó, Ó, a Inês, ó. Fala aí, lê aí. dentro da aula de dança, trabalhamos muito com as técnicas de educação somática, mesmo sem o aluno saber qual técnica é. Sim. Claro, exato, né? Mas eu acho, né? Eu vou, inclusive, gente, se liguem que vai ter uma palestra sobre dança e abordagem somática lá na Pulsare, hein? Tá esquentando no forno. Que eu vou falar disso. Tem várias bailarinas, né? Várias coreógrafas modernas que falaram, por exemplo, da importância da respiração na dança, Hum, né? hum.
E não é menos científico. Elas entenderam, né, que isto era motor de movimento. É. Quando você não respira direito, a sua dança fica completamente diminuída no espaço, né? Você fica com menos espaço, inclusive corporal, você ocupa menos, você cansa muito mais. Né? Elas já falavam disso, né? E isso é científico, porque passou pela experiência. Eu acho que isso é o bacana. Eu acho que essa experiência é interessante, né? Porque faz toda a diferença. Claro que não precisa falar qual terapia somática, porque elas são um elo, né? Porque quando eu estudava as outras práticas somáticas e fui no BMC com a Luciana, né? Que está me ensinando. Muda nem o conceito, às vezes o termo, né? Que para mim é um nome e para o BMC é outro, mas assim, esse movimento é o mesmo e é uma rede, né? Então, eu acho muito interessante, né? Porque tem práticas somáticas, técnicas somáticas que vão do corpo para as emoções, né? E outras que vão da respiração, das emoções que vão chegar no corpo. Então, elas se conversam, elas se complementam. Isso é muito interessante, né? Essa conversa do interno e como essas práticas a gente pode abraçá-las, né? E não precisa nomeá-las, né? Na hora, às vezes necessário, mas às vezes não precisa. Sim, mas o que eu acho bem interessante, por exemplo, é que tem outras abordagens somáticas, né, que partiram da dança, né? Sim. Outras partiram, pegaram o seu caso próprio, como o Alexander, né, voltando a falar de ciência, ele pegou o seu próprio caso e desenvolveu uma técnica, um método de trabalho, né? O Alexander, ele começou a ficar rouco, ele era ator, né? Começou a ficar rouco. E daí, de repente, ele, com o uso de espelhos, ele começou a se auto-observar e encontrou uma maneira de relaxar sua postura, que estava tudo na postura que ele estava para poder recitar, para poder dizer um texto, né? E por isso ele também foi buscando respaldo de cientistas, né? Veja, partiu de uma experiência particular para uma experiência macro. Vai funcionar com todo mundo? Nada funciona com todo mundo. Nenhum antidepressivo vai funcionar para todo mundo. É. E a Gerda Alexander também foi de uma experiência dela, né? Uma febre reumática, que ela foi em busca da dança, das artes, né? Da música. E é claro, e é muito interessante porque, claro que eles se inspiraram, né, foram beber da fonte científica que estava acontecendo naquele momento, porque a maior parte deles é no mesmo período, né? Então, por que não? Né? Os Estados Unidos mesmo, quando eu fiz o mestrado e o doutorado, lá na quiropraxia e osteopatia. Como eles também foram no magnetismo, foram na medicina indígena, eles foram na guerra civil, eles usaram esse contexto que os Estados Unidos estava vivendo para desenvolver algo também que trabalhava o fluxo vital, né? Então isso é muito interessante de observar. Tudo né, na ciência, na história da ciência, nada é feito assim, não, também Do nada. experiência, mas do que está acontecendo cientificamente, do que foi conversado dentro do contexto histórico que está acontecendo no momento, né? Ó, a Inês falou assim, ó, começou lá em cima, ela falou, fui descobrir que quando fazia dança aos 15 anos, meus professores davam eutonia, Rolf, BMC sem sabermos. Sim, todos eles se inspiraram no desenvolvimento do bebê, entre outros. Uhum. É verdade, isso é um fato, né? Isso é científico, isso é neurológico, né?
Então, veja, né, o que faz, né, o que valida um conhecimento. Acho que quando a gente colocou esse tema, né, entre conhecimento empírico e conhecimento científico, tem a ver com uma validação de um conhecimento, que muitas vezes, e agora, né, não é à toa que a gente tem uma pós, né, Inês, de dança e consciência corporal, que trabalha necessariamente com esse conhecimento empírico, científico também, né? Empírico porque passa por uma experiência pessoal, né, de quem, enfim, pratica, Sim. né? E acho Então, quer dizer, que mesmo sendo empírico, vou, né, fazer a formação da eutonia mais uma vez. A gente, na minha época, eram 4 anos. E 4 anos com psicologia todas as vezes, com fisiologia, com anatomia, com tudo que está com patologia, tudo que estava acontecendo, toda a ciência da época que estava norteando essa prática. Então, não era à toa. A pedagogia, como que era feita essa pedagogia científica e essa introdução dessa experiência. Então, isso é muito interessante, né? Não é só a curandeira, né? Existe algo por trás, existe uma ciência. E isso é muito válido, é interessante ver. E é claro que a vivência, o como você saiu depois, que vale, né? Mas existe por trás. não, mas ó, a Inês falando, hoje os alunos estão entendendo a importância da educação somática. Sim, porque veja, se você só repete um movimento, né? Uhum. Enfim, tive, né, mesmo na pós, a gente tem um grupo bastante diverso, né? Diverso mesmo, assim, né? De educador físico, até advogados, né? Muitas pessoas, né? Que muitas vezes acreditam em metodologias de repetição, né? Do mesmo exercício, né? E na frente do espelho, que não passa pela autoobservação, né? Não foi assim, misturando um pouco os temas, né, mas que não fogem, quando o Freud começou a cunhar a psicanálise, né, ele também foi ridicularizado, né, porque imagina falar do inconsciente, né, de algum modo a gente toca nesses temas, né, que é sim o modo como você recebe o conhecimento, o modo como você interage, né, que nem tu disse, né, quando você integra isso na sua própria experiência, né? Tudo isto é sim também um dado emocional, né? E para as emoções elas não são quantificáveis, né? E A gente não tem muito como medir, não. né? Como sangue, né? Não, e é interessante, né, como isso vai permeando, né? Porque Reich é igual, né? Até teve que ir para os Estados Unidos, né? Teve que sair da Alemanha para ir para os Estados Unidos. Mas o magnetismo, por exemplo, é muito interessante, né? Quando eu estudei, tudo bem que, né, ele dava uma pelada, né, Mesmer? Ele saiu, né, na Europa, ele funcionou, né, um tanto, só que ele foi ridicularizado pela academia. E aí meio que morreu, entre aspas, né? Foi um viezinho assim na periferia e tal. E aí o que eles fizeram? Importaram, levaram para os Estados Unidos. E fez um boom, porque estava na Guerra Civil, né? Um pouco antes, enfim, numa miséria, né? E, e funcionava. Então as pessoas iam atrás e muitos outros, inclusive a quiropraxia, o Palmer, né? O David Palmer, Daniel David Palmer, ele percebeu que quem estava lá fazendo no oeste dos Estados Unidos, o magnetismo estava ganhando, porque todo mundo ia e aliviava as suas dores. Ele foi lá aprender. Então, assim, então, Olha aí. é que interessante isso. Algo que teoricamente na ciência foi ridicularizado na Europa e de repente nos Estados Unidos ele ganhou um olhar diferente. E vou falar que tem gente que é americano, que estava na Europa, ridicularizou, mas depois fez uso nos Estados Unidos, tá?
Ah, meu Deus! E que por isso, né, tem tudo, eu acho que tudo vai encaminhando, né? Exatamente, né? Veja, mesmo eu estudei 2 vezes, né, metodologia metodologia científica. Uhum. E mesmo tendo uma metodologia científica bem calcada, ainda assim não é possível medir absolutamente tudo. Não tem como, né? A experiência, né? E aí o magnetismo, né, que faz sucesso num lugar e faz no outro, né? Não tem a ver com o sucesso da coisa em si, porque ela de fato ela existe, ela está aí, né? Mas é como as pessoas estão também conectadas ou querendo uma outra experiência, né? E eu não estou falando de eu acho, não, eu tô realmente fazendo uma leitura, né? Que faz muitos anos que eu estudo, né? A Inês comentou algo aqui em cima, eu não estou conseguindo É, baixar aqui, ó. acho Ah, acho que nenhuma técnica de educação somática é eficiente a todos. que Cada técnica serve para uma determinada pessoa e misturar as técnicas eu acho muito rico. eu também. Verdade. Sim. A metodologia, né, em psicologia a gente estudou, acho que a gente tinha 2 matérias de psicologia cognitiva e terapia comportamental, Uhum. né? Que é estímulo-resposta, né? Lá do Ratinho, lá do Skinner, né? O Skinner é o grande, uma das pessoas que a gente estudou bastante ele, né? Estímulo-resposta, né? Estímulo-resposta, estímulo-resposta. Quer dizer, você é também um rato, né? Não Aham. estou ridicularizando, porque é uma ciência, tem gente que acredita, Uhum. funciona, e funciona para muita gente, traz benefícios, né? Agora, para outra pessoa que quer uma outra forma, né, que se encontra de outra maneira, aí temos a psicanálise, aí tem tantas outras abordagens, né, dentro da própria psicologia, ou mesmo, né, nas terapias somáticas todas aí, né, a gente tem um leque, né, de opções que funciona para um e não funciona para outro. E Uhum. aí? E aí? Às vezes o modo de dizer, né? Não, e não só, né? Como cinco, né? A gente tem que ligar o Waze interno. Então ele vai direcionando qual caminho seguir, né? Porque, como disse a própria Inês, eu vou falar na minha experiência. Eu comecei com a eutonia pós a lesão, né? Que eu fiquei na cadeira de rodas, voltei a andar. Mas o que me mantém não é só a eutonia. Eu fui atrás de práticas somáticas, né? E de práticas, por exemplo, a própria a Daniele, que está aqui, ela faz meditação fantástica, ela tem um trabalho lindo, lindo, lindo. Então, tudo isso vai, né, colocando, introjetando e que vai trazendo o seu bem-estar, sua qualidade de vida, sua autorregulação. Né? Existem formas da gente se autorregular, não se machucar, né? Porque a gente tem que entender qual o movimento que eu posso fazer, eu, Selma, posso fazer e não me machuco. Esse mesmo movimento não necessariamente será bom para a Luciana, né? Exato. Né? Por conta da história, por conta dos próprios desgastes, porque a gente nasceu, né? Bonitinho. A gente nasceu bonitinho, mas o desenvolvimento motor, se você já usou andador, já tá lá ferrado, né? Se você não foi bem concebida, também. Enfim, existe, mas todo desenvolvimento motor tem a influência, mas é tão lindo de ver, né? O bebê quando vai sentar, ele senta nos isquios, gente. Que delícia! E que depois passa uns anos e que ele senta totalmente sacral por conta do celular e por conta do computador e cada vez mais. E as crianças estão nesse sentido, porque antes existia uma brincadeira motora, né? Eu sempre relato, eu tive pacientes com 3 anos de idade com dor. E não era para chamar a atenção dos pais, tá? Porque quando eu toquei aquele corpo, eu falei, gente, que corpo é esse? Tive que reorganizar. Claro que funciona muito mais rápido, mas ele tem uma reorganização.
Não é uma conscientização, porque não difícil a gente conseguir com 3 anos, mas a gente reeduca e fica, né, para os pais, ó, faz tal coisa, e aí ele nunca mais teve nada. E é isso que é interessante, é importante. O caminho que ele encontrou. Aí, Isso, a Inês falou ali, ó. O importante é fazer várias técnicas para conhecermos um pouco esta autorregulação, depois de aprofundar em uma que seja mais próxima do seu conhecimento e da sua experiência. É um tanto por aí, né? Mesmo que eu tenha feito, por exemplo, né, o BMC, que é o meu norte, né? Eu ainda assim quero conhecer muitas técnicas, né? Muitas abordagens, a eutonia mesmo, entre outras tantas, né? Alexander é uma também. enfim, Quer dizer, todas elas vão me ajudando, né, nessa grande compreensão, né? E isso é científico, né? Isso não deixou, né, de ser científico. Ele traz uma proposta, né? E às vezes o modo de dizer, o modo de entender aquilo, né? Então, eu sempre conto essa história, que uma vez eu fui fazer aula com uma, aí, de uma abordagem somática, né? E a pessoa disse, o teu cóccix é aqui e não aqui. Mas assim, e falou ainda com esta ênfase. Aquilo me assustou de tal modo que eu disse, ou acho que não. Isso não me interessa, né? Porque, de novo, a gente volta para o modelo. Ela não está ouvindo, né? Ela, como uma instrutora, uma pessoa de fora, né? Ela não me ouviu, ela não ouviu que a minha experiência, algo aconteceu para o meu cóccix estar assim e não assado. Então, se ela não tem esse GPS do olhar, né? Querendo a correção, né? Eles falam muito da correção. Aí eu disse, alerta, né? Então, atualmente eu tenho prestado muita atenção nisso, né? sim. É, eu também, você sabe, porque dentro até da físio mesmo, né? Quando eu, como paciente, faço fisioterapia, eu preciso que meu fisioterapeuta ou meu terapeuta me escute. Porque a gente sabe onde parar, a gente sabe que caminho que é interessante para a gente chegar, o que foi bom e o que foi ruim. Ele, de repente, pode realmente nos mostrar algo novo e ser bom, né? Mas também pode não ser, usando Sim, quando ele coloca nos olhos dele apenas a técnica. Então, essa sensibilidade, né? Essa ressonância é necessária. É muito legal porque agora está começando a criar uma força a parte científica qualitativa e que começa isso. assim dar espaço para esse tipo de coisa, né? Para esse tipo de prática, de técnica, porque quando era quantitativo só, não tinha como, mas a quali começa Não, não, a trazer algo muito interessante, gente. não, e tem jogo, né? Uhum. Como é que. Me lembro de. Graças a Deus eu não ouvi isso, mas uma aluna uma vez me disse, né, que tinha ido no médico e o cara falou: Ah, mas tu vai querer ensinar como é meu trabalho? Que ela estava falando coisas sobre o corpo dela, o cara devolveu e aí ele disse: "Ah, né? Como assim tu vai ensinar o que é o meu trabalho?" Mas ela estava falando que aquilo não fazia sentido para ela, né? E que para o corpo dela, né, ela precisava de outra coisa, e o médico querendo aplicar com toda a força aquele método, né? Uhum. É, Ó, a Inês aqui, ó. Bonito isto, Selma. Pedir a ele para te escutar. obrigada. Mas essa é a conversa, né, que a gente tem que ter. E eu, quanto fisioterapeuta, terapeuta somática, faço muito. Então, sim, eu escuto a dor do outro, eu sinto essa dor do outro, e sinto essa corrente elétrica acontecendo ou não. Então, é isso que a gente precisa entender, como que é essa resposta, o que o outro está te falando, porque ele fala, o corpo fala.
né? E o nosso olhar precisa estar atento a isso, porque às vezes ele não sabe expressar o que ele está sentindo. Mas a gente precisa, assim, olhar por dentro. Eu até brinco, né? Tem paciente que fala assim para mim, ai, não olha muito meu pé, porque eu não fiz o pé hoje. Eu falei, gente, eu não estou nem olhando. Porque a gente olha para dentro da pessoa, né? É como um raio-x. A gente tem que olhar como que é essa resposta, o que está acontecendo. E aí esse exercício que eu acho lindo, que eu acho interessante, que é o gostoso, essa troca, né? Que vai muito Isso. da própria técnica, né? Ela extrapola, né? Ela extravasa, né? É, E a pessoa não tá deixando de ser ética. Eu acho que aí também tem mais um assuntão aí, né? sim. A ética, né? Que você tem um caminho, mas você tem a escuta, né? E não te deixa menos ético, né? Sim. Eu acho que te deixa num lugar de igual para igual, né? Porque você não é maior que ninguém, né? Você tem as técnicas e ele tem o corpo né? E as técnicas dentro do corpo, né? Não a científica, mas tem as experiências dele e que precisam ser sim ouvidas e que a gente pode ter esse diálogo além da fala, né? E com a fala, né? Quando você pode experimentar. Porque isso eu até brinco, né? Eu falo assim, faz terapia somática, tem o lado bom e ruim. O bom é que você começa a ser seu próprio ex. O ruim é que você sente tudo, né? Mas, Ah, verdade, mas é interessante verdade. esse jogo. Não é jogo, né? Essa conversa, esse movimento, essa ressonância. Eu acho que eu sou apaixonada, eu sou suspeitíssima. Ai, eu também. Eu gosto muito e deixa as coisas também um pouco mais fluidas, né? Sim. Deixa fluido. E aí você não encontra muitas arestas, né? Ou quando encontra, ela cruza mais leve, né? Ela cruza mais leve. Eu É, acho, pelo menos, né? eu acho que existe uma leveza, existe uma generosidade, tanto sua quanto do outro, né? Na dança ou em qualquer lugar, porque a pessoa confia em você, de qualquer forma, né? Ela está lá. Então, existe uma generosidade acontecendo. Eu acho que é isso que a gente tem que trazer. Pelo menos eu acredito nessa forma, né? Que vai muito mais além, né? Dessa coisa só científica. É como mais uma vez, Da formalidade, da isso. formalidade. E do distanciamento, né? Porque você não é mais que ninguém. Você está aqui nesse mesmo universo aprendendo, espero que a gente aprenda, por sinal, para que a gente possa ir, né? Ai, meu Deus, né? Ó, muito amoroso vê-las colocarem de forma tão integradas entre si. Ai, Amália. A Beijo. Amália é minha aluna lá na Casurane, coisa mais querida. Linda, linda. Lu, olha o horário. Meu Deus! Então, pelo menos dá uma espreguiçada, Vamos, porque eu já estou ficando acomodada com o meu corpo. vamos. Hoje é tua vez. Ah, ainda, mas hoje não vai dar nem tempo de nada. Nós só vamos sentir. Fecha os olhos, sente os pés, o chão que toca os seus pés, e pés, as pernas, joelhos. Vai levando a sua atenção, coxas, quadril. Como que você está apoiando, sentando nesse momento? Movimenta para sentir a sua coluna, é o eixo da cabeça, sua terra. Sua mente e seu corpo, ações. Ai, o pescoço, os ombros, os braços, antebraços e mãos. As mãos que muitas vezes estão tocando, antebraços, pescoço, cabeça, boca, olhos.
Isso. E devagarzinho, vai observando como que você consegue e começa a se espreguiçar. Onde começa esse movimento Ah, prazeroso? Ai! E aí, hoje eu tô no movimento total, não só espreguiça, sorria. E é quando você sorri de dentro para fora. Ai, quando você respira. Ah, e se vai espreguiçando. ai, coisa boa, que delícia. Ai. Gente, antes da gente ir embora, né? Que delícia, que coisa gostosa, né? Pode ver, ó, 1 minuto já fez diferença na vida, né? Olha o meu olho, já tô assim, ó. Meu Deus, Tô sorrindo até com os olhos aqui, ó. sim. Eu queria convidar vocês, né, para o grupo de estudos em movimento somático, né, que acontece todas as terças-feiras na Pulsare, mas ainda de modo online, né, enquanto estivermos na quarta onda da Covid, do qual me pegou. A Hum, gente vai se manter online, né, então a gente traz todo esse conhecimento, né. Também o ciclo somático que envolve dança, daí a gente tem mais, né, envolvimento de dança nas quintas-feiras, na Pulsare online ainda, né, das 18 às 19h30. delícia. Iu! E o meu tá dia 15 lá no YouTube, mais um episódio de Conexões falando de medicina integrativa e medicina tradicional. Como vai ser Olha, bem imperdível, hein? bem interessante, sim. Tem tudo a ver com a gente aqui, né? Muito É, bora! Eu vou estar lá, com certeza. Dia 15 no Criando Conexões, lá no canal do YouTube Selma Coças. Estão todos muito bem-vindos. Hum, Uhul! Lu, muito obrigada mais uma vez. Obrigada! Live daqui 15 dias, às 18h30, na quarta-feira, estaremos aqui com mais um Soma Live, mais uma reflexão, mais um bate-papo, mais algo polêmico, será? Não. Se quiserem sugerir para a gente o que a gente poderia falar, manda mensagem que vai ser um prazer estar nesse bate-papo com vocês. E... Obrigado, gente. Beijo, Selminha. Beijo. Mua. Tchau.